Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da iPharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Nos últimos anos, o termo startup ganhou notoriedade, principalmente porque as empresas desse segmento mudaram seus focos para a inovação e a tecnologia. No setor da saúde surgiram as health techs, mercado que vem crescendo no Brasil, oferecendo serviços que ampliam a oferta e a qualidade de saúde no país. Mas será mesmo que as health techs podem democratizar o acesso à saúde privada sem que as famílias tenham que pagar uma fortuna por isso? Quais desafios essas empresas ainda enfrentarão? As health techs são uma realidade de longo prazo ou seu fim no Brasil se aproxima? Esse assunto provoca muitas dúvidas, por isso ninguém melhor que o Gustavo Araújo, cofundador e CRO do Distrito, plataforma líder em transformação de pessoas e empresas, considerada também o maior ecossistema de startups do país, para falar sobre o tema. Gustavo Araújo é paulistano, formado em administração de empresas e relações públicas, tendo migrado para o mercado de startups porque queria ser parte atuante na transformação pela qual o mundo estava passando através da tecnologia. Como executivo, atuou em cargos nas áreas de vendas e marketing em grandes empresas como Sony, Whirlpool e Microsoft. Após a carreira corporativa, cofundou a Life Nino, grupo que possui atualmente mais de 30 bares e restaurantes das marcas Nino Cotina, Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles, entre outros. No final de 2014 e início de 2015, fundou o Distrito, plataforma líder em transformação de pessoas e empresas. É um prazer recebê-lo aqui, Gustavo, Oxigenando Ideias para a Saúde. Seja bem-vindo. Valeu, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês, junto com a iPharma. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar sobre o potencial enorme que tem hoje, né, no mercado de health tech, de saúde, daqui para frente. Maravilha. Gustavo, você tem uma forte veia empreendedora e visionária, como dá para perceber. Por isso, eu quero começar nosso bate-papo perguntando como que você enxerga esse momento das startups no Brasil, em especial as health techs. Legal. A gente está vivendo um momento parecido com o que foi, né, há 10 anos atrás, o mercado de fintechs, né? Então, a gente tinha lá em 2012, enfim, 2/3 da população brasileira sem acesso, né, a serviços financeiros. Quem tinha acesso tinha um rating ali, uma avaliação ruim do serviço que tinha. E, passada uma década, a gente teve um mercado que se abriu, várias fintechs, modelos diferentes que entraram, né, e uma inclusão financeira que foi brutal. Então, hoje a gente tem aí 10% só da população sem acesso, né? Então, a gente incluiu aí milhões e milhões de brasileiros no serviço financeiro. E a gente vê uma oportunidade similar em saúde. Então, a gente tem hoje exatos 2/3 também da população sem acesso a um serviço de saúde, né, privado. De maneira geral, né, a gente não tem boas avaliações do serviço, assim, a população, de maneira geral, faz o rating ruim, enfim, do serviço que tem. E a gente está tendo agora um investimento muito grande em startups de saúde, em tecnologia para a saúde, né? Então, a gente está falando aqui de prontuários eletrônicos, de prescrição de medicamento eletrônica, de telemedicina, de plataformas de marketplace que estão dando acesso a mais pessoas, né, à saúde particular, a preços muito mais baixos. Então, são vários modelos de negócio e tecnologias que estão entrando que só recentemente, né, começaram a receber dinheiro de verdade. Então, a gente teve aí no ano passado mais de 2,5 bilhões de reais investidos em startups de saúde. E na nossa concepção aqui no Distrito, né, a gente vê que é o dado que faltava para mostrar que realmente agora a gente tem um mercado que começa a aplicar esse investimento recebido para construir produtos e serviços e destravar essa inovação na saúde, destravar esse potencial que a gente tem de incluir 2/3 da população em serviços privados aí, mais acessíveis de saúde. Então a gente está vivendo aí o comecinho de um mercado muito próspero. Muito empreendedor que inclusive fez fintech e já vendeu a sua fintech, está agora Tá de olho. querendo montar uma startup de saúde, exatamente.
Vamos voltar para a saúde daqui a um segundinho. Antes eu queria conhecer um pouco mais o Distrito. Hoje o Distrito é considerado o maior ecossistema de startups do Brasil, com mais de 800 startups em casa, 38 mil startups monitoradas, né? E mais de 80 grandes empresas, 120 investidores, além de ser a plataforma líder em transformação de pessoas em empresas. Eu queria saber qual que é a sua contribuição para o crescimento do Distrito e como esse ecossistema ajuda no desenvolvimento das demais startups. Legal. Eu sou cofundador do Distrito, né? O Distrito nasceu em 2014 como um coworking para startups, para empreendedores que queriam construir seus negócios digitais. E a gente tinha ali um grupinho de investidores anjo que fazia investimentos. Então, nessa época, por exemplo, nasceu lá o Banco Neon, né? Que a gente é sócio até hoje, enfim. E de lá para cá passaram, né, alguns outros negócios aí bem-sucedidos. Então, acho que o Neon, né, é um unicórnio hoje brasileiro que nasceu dentro do Distrito lá atrás, depois passou o mercado Bitcoin, tem algumas outras aí, né, com alto potencial que também estão na fila aí, devem se tornar unicórnios em breve. Mas depois dessa fase de coworking e investimento anjo, a gente percebeu que não tinha dado no mercado, né? Então, a gente acabou construindo, a partir de 2018, a primeira base de dados brasileira sobre o mercado de venture capital e startups. Então, a gente começou a monitorar no Brasil 16 mil startups que existiam, né? E mais de 120 fundos aí de investimentos, enfim. Hoje a gente monitora mais de 500 fundos de investimento que atuam no Brasil. Então, a partir do dado, a gente começou a gerar inteligência. Por que o dado é importante? Porque sem você ter visibilidade do que está acontecendo no mercado, né, você não consegue gerar oportunidade. E essa oportunidade, ela basicamente passa por três players diferentes, que é a startup, o investidor e a grande empresa, né? O empreendedor, que é a startup, ele precisa de investimento para construir tecnologia, e depois a empresa ela precisa de tecnologias prontas para poder absorver, resolver seus problemas e por aí vai. Então esse é um mercado que se retroalimenta, né? Então você tem o investidor colocando dinheiro no empreendedor que vai construir uma startup que depois vai fornecer tecnologia para uma corporação e por aí vai. Então um gera valor para o outro, tá? Então o Distrito ele evoluiu para um SaaS. Hoje a gente é uma plataforma, né? Em que a gente conecta de maneira inteligente esses três players. Então a gente tem venture capitals, que são investidores profissionais que usam a plataforma de dados do Distrito para encontrar os melhores investimentos. A gente tem, do outro lado, corporações, né, como você mesmo falou, que usa também a plataforma do Distrito para fazer o match. É o Tinder da startup, a gente fala aqui. Então você tem um problema, né? Qual é o match perfeito desse seu problema em relação a uma startup que pode resolver ele? Então hoje a gente varre 38 mil startups na América Latina e para cada problema que você tem dentro da sua empresa, pode ser de RH, pode ser de marketing, pode ser de vendas, pode ser de operação de saúde, a gente consegue te plugar com a startup certa que resolve aquele problema. E o investidor também, ou seja, a startup também usa porque ela quer monitorar a concorrência, ela quer entender o mercado em que ela está inserida. Então, hoje, para uma startup, ela entra na plataforma do Distrito. Se você é uma fintech, por exemplo, você consegue acompanhar todas as fintechs do seu setor, você consegue ver quem são as fintechs que estão recebendo mais investimento, você consegue, através de alguns eventos, né, se conectar com o próximo investidor que vai investir em você, né, com o próximo cliente que vai consumir a tua solução. Então, basicamente, a gente começou no físico, né, com coworking, e hoje a gente é um SaaS, um software que faz essas conexões inteligentes através de dados, né, entre startups, investidores e empresas. Então, é basicamente assim que a gente ajuda, né, o mercado de tecnologia no Brasil e não só empreendedores, mas também quem está investindo e quem está na outra ponta consumindo também inovação. Bacana, muito bom. Realmente o Distrito hoje ele virou sinônimo de inovação no Brasil e tem muita empresa grande já usufruindo e tirando proveito aí de todo esse ecossistema, né? Agora, voltando para a Health Tech, Gustavo, na sua opinião, na sua posição, você tem muito acesso ao que está sendo feito, né? E eu queria entender, na sua visão, quais são os maiores desafios e oportunidades e até perspectivas para o setor de Health Techs no Brasil e no mundo. Perfeito.
No Brasil, a gente tem uma oportunidade muito grande, parecido aqui também, de novo, com o que a gente viu em fintech, né, que é de inclusão. Então, por que que os bancos digitais, né, eles prosperaram muito forte no começo? Porque eles tinham ali uma conta. Primeiro, eles estavam abrindo conta corrente para quem o banco grandão lá não abria, né? E depois você tinha a conta a custo zero, pelo menos no básico. Depois, para outros serviços, os bancos digitais cobravam mesmo assim, mas ele te dava ali um número de saque gratuito, ele te dava, né, uma conta corrente gratuita. Então, isso ajudou para incluir muita gente no sistema financeiro. Então, eu acho que a primeira onda de startups, né, que vai ter um crescimento exponencial aí, são essas startups que vão olhar para a inclusão. Então, como que você pode pegar, né, uma agenda de um médico em horários alternativos, que é lá, talvez aquele primeiro horário da manhã, aquele último horário, né, do final da tarde, que são horários menos procurados e que o consultório dele está vazio, e vende pela metade do preço, por exemplo, para fazer o consultório girar, né? Como que você consegue, através de dados de comportamento do consumidor, que tem um valor enorme para as farmacêuticas, né, fazer essa troca e também levar medicamento de forma mais barata e acessível para a população, né? Como é que você pode fazer o custo de uma consulta presencial, né, que demanda o custo de transporte, tem todo o custo de infraestrutura do consultório, enfim. Como é que você pode fazer o custo de uma consulta baixar bastante para você realmente possibilitar que mais pessoas façam consultas médicas, né, através de telemedicina? Então, eu vejo uma primeira leva de startups, né, e um grande potencial, que é os players que vão realmente baratear a saúde. Então, eles vão gerar acesso. A telemedicina, ela tem um papel enorme nisso, porque, inclusive, ela gera um custo menor em todo o sistema, né? Então, quando você tem, por exemplo, 80% do volume das pessoas que vão para o hospital, o que que acontece quando você tem um convênio, né? Você quer usar, você está pagando, você quer usar. Então, quando acontece alguma coisa, você corre para o hospital. Quando você bateu no hospital, é o maior custo que você tem na saúde hoje. Então, o que os convênios estão fazendo? Eles estão implementando telemedicina. Então, é igual lá na Inglaterra. Na Inglaterra, você tem o médico de família do bairro. Você não vai para o hospital direto, o hospital nem te atende. Você tá Exatamente. né, você passa por uma triagem pelo médico de família do bairro. Então, os convênios estão implementando isso através de telemedicina. Então, você tem um sintoma, né? Às vezes, enfim, um filho teu tá com tosse, tá espirrando. Pô, em vez de ele levar direto lá no hospital, em que você bateu no hospital, o teu convênio vai ter que pagar o custo todo, né, da consulta lá, faz uma E é só para triagem. te complementar, é hospital emergência, né? Não é nem Emergência, é o hospital, maior vou custo. falar com. Exatamente, exatamente. Desculpa. Não, então é isso aí. Então, você está tirando hoje 80% do volume, né, das pessoas que vão para um hospital através da telemedicina. Isso faz o custo todo do sistema baixar, né? Porque se você diminui a sinistralidade, por exemplo, aqui falando das empresas, né? Se você diminui a sinistralidade da população na sua empresa, o teu custo com saúde vai ser menor, né? E obviamente você vai ter mais dinheiro como RH para investir também em outras coisas ali para os funcionários. Então, é melhor para todo mundo. Então, essa que acho que é uma das grandes vertentes aí, é você baratear o custo. E aí depois você tem, obviamente, tecnologia que está trazendo mais eficiência, né? Hoje, qual é o maior setor de startups de saúde no Brasil? Prontuário eletrônico, que é o básico, né? Então, assim, todo mundo na pandemia, para você começar a ter um sistema híbrido em que você atende alguns pacientes online, né, outros offline, enfim, para você começar a ter inteligência, você precisa adotar um prontuário eletrônico. Então, essa é a maior fatia, tá? Essa é a categoria número um de startups hoje no Brasil. E aí depois a segunda categoria é justamente aquela de acesso, de cartões de desconto. Então você tem aí um cartão de todos, você tem essas grandes plataformas que te dão um acesso a serviços e produtos de saúde a um preço mais acessível. E terceiro é telemedicina. Então hoje o terceiro maior grupo de startups no Brasil é telemedicina. Então você vê, acho que depois do potencial ali de acesso à saúde, através do prontuário eletrônico, você tem todo um desenvolvimento de uma avenida de oportunidades relacionadas a dados. Então, startups que estão conectando, por exemplo, né, hospitais com convênios, com, enfim, laboratórios de diagnóstico. Imagina que toda a health tech,
né, que lança no mercado, ela precisa conectar com o prontuário. Então, você tem startups que estão fazendo essa conexão entre as health techs e os prontuários eletrônicos. Então, você tem toda uma interoperabilidade aí do sistema que também está sendo desenvolvida agora, né, nessa conexão. Acredito que você falou que, resumindo, tem muita oportunidade de crescimento de mercado, de otimização de processo, na busca de trazer mais acesso e valor ao paciente. Eu acho que é um mercado aí com muita oportunidade, gente, sem dúvida. E Gustavo, como que você analisa o atual momento do Brasil em relação aos investimentos em startup, em especial as health techs? Como que Legal. estão os aportes de investimento na área? Você acha que a gente está no caminho certo ou poderíamos estar mais avançados? Não, a gente até ficou surpreso esse ano, né? Porque mesmo com todo esse cenário macro desafiador, né? Guerra na Ucrânia, enfim, todo esse impacto global da inflação, da alta de juros, que faz com que o dinheiro saia do capital de risco, né? A gente viu que no early stage, o que é o early stage? São as rodadas mais iniciais ali das startups. Então, a gente fala aqui até o Série B. Então, até a Série B não são cheques pequenos, tá? Um Série B no Brasil hoje tem 50 milhões de reais de ticket médio. Uma Série A tem 20 milhões de reais de ticket médio. Então, a gente está falando que esse grupo de investimentos cresceu esse ano em relação ao ano passado, tá? Então, o ano passado foi um ano totalmente atípico. A gente teve mais de 50 bilhões de reais investidos em startups no Brasil. É muito dinheiro, tá? Em todos os Caramba. setores. Então, assim, imagina que as startups que receberam esses 50 bilhões no ano passado estão construindo produto, estão montando o time, estão construindo go-to-market, porque demora tempo, né? Para você construir time, produto, tudo isso, você tem ciclos aí que demoram, em média, de 18 a 24 meses. Então, está todo mundo trabalhando, né? O mercado recebeu muito investimento ano passado, mas mesmo o ano passado tendo sido um ano muito atípico para o Brasil, de um investimento muito grande, esse ano, aonde que a gente sofreu? No late stage, que são as startups maiores. Então, o capital de risco de venture capital para as startups maiores está sofrendo mais, mas o early stage não. O que demonstra isso? Demonstra o seguinte, que quem investe nessas startups mais early stage aqui no Brasil está olhando para o fundamento do país, que é um fundamento muito forte do quê? De um país que estruturalmente tem problemas grandes, né? O Brasil ele tem problemas estruturais não resolvidos, como, por exemplo, 2/3 da população sem acesso à saúde privada ou saúde de maior qualidade. E aí você tem isso e você tem um ecossistema de empreendedores cada vez mais capacitado, porque a gente já está em segunda ou terceira geração de startups que foram criadas. Então, o empreendedor que já criou uma ou duas startups, ele está muito mais preparado para criar um negócio de sucesso, porque ele já aprendeu como construir time, como construir produto, como construir suporte, como vender esse negócio, como fazer preço, enfim. Então, não é à toa que os venture capitals preferem empreendedores de segunda e terceira viagem, porque eles sabem que esse empreendedor ele já aprendeu. Então, você tem problema estrutural, empreendedor com mais qualidade e agora capital, né? A gente estima aqui hoje em 80 bilhões de reais o dinheiro que já está na mão dos venture capitals para ser investido no Brasil e na América Latina nos próximos 3, 4 anos. Então, não teve crise no early stage, porque quem está investindo no early stage, nas startups iniciais, continua olhando para 10 anos, né? Quem investe em startup não pode olhar para 2, 3 anos. Você está olhando para 10 anos. Então, não é a situação macro de 2022 e potencialmente de 2023 que vai mudar o cenário e o potencial brasileiro para a década. Então, a gente continua tendo investimento, né? E o Brasil e a América Latina, de maneira geral, hoje se tornou o hotspot do capital de risco. O que é o hotspot? Ou seja, a gente vai atrair muito investimento e está atraindo muito investimento porque na região da América Latina nós não fizemos ainda a transformação digital que já aconteceu nos Estados Unidos e na China, na Europa. Quer dizer, tem Então, muito mais oportunidade aqui ainda, né? a oportunidade está aqui Latente. agora. Exatamente. Então, os investidores de Google, Facebook, Microsoft, Amazon, essa turma que já surfou essa transformação digital lá fora, pô, legal, já teve todo o ganho financeiro com isso e agora está pegando esse dinheiro e está indo para onde? Para onde tem oportunidade, que é a América Exato. Latina. Bom, com o ajuste todo que teve, né, o que foi super legal você esclarecer de que, óbvio, afetou o valuation das startups, né, principalmente, mas aquelas que mais sofreram, principalmente em captação de recurso, expansão, foram as de late stage, não foram as de early stage.
o que mostra que, né, o investidor ainda tem apetite para um risco, óbvio, um risco equilibrado, mas que ele enxerga muita oportunidade no nosso mercado. É super bacana. Gustavo, quais as transformações necessárias ainda no mercado brasileiro para que as health techs se desenvolvam ainda mais, né? Você falou que é um país que tem problemas estruturais, sem dúvida nenhuma. Mas o que precisa ainda transformar para que a gente consiga uma escalabilidade maior, mais rapidez e mais sucesso com as startups? Legal. Você tem aqui uma tríade, né, que anda junto, e essa tríade ela precisa acontecer para o mercado e o potencial ser realizado. Então, por que o mercado e o potencial de fintech foi realizado? Você tinha empreendedor de qualidade, você tinha investidor profissional injetando, né, dinheiro de verdade, e você tinha um banco central, um regulador que estava abrindo o mercado, né? Então, hoje, quando você pensa globalmente, fala, pô, qual é o banco central no mundo que incentiva mais a inovação? E aí eu te diria que hoje o Banco Central brasileiro está aí entre o top 3, tá? Talvez pode citar aí, talvez o Banco Central lá da Inglaterra, enfim. Mas o Banco Central, o regulador, ele teve um papel primordial, né, para esse florescimento que a gente viu na indústria de fintechs aqui, né? Então a gente vê, né, enfim, foi aberto lá o modelo de conta de pagamento, depois as sociedades de crédito, né? Então assim, você possibilitou que um player pequeno, como uma startup, pudesse prover serviços financeiros sem ter a carga regulatória de um player grande como um banco, como uma IF, né, como uma instituição financeira. Então, a gente ainda tem, eu acho que na saúde, que destravar essa perna da tríade, porque a gente já tem capital de verdade entrando, a gente já tem empreendedores de qualidade, muitas vezes de segunda e terceira viagem, prontos para começar a health techs, né? E a gente falta ainda em relação à regulação, a abertura, né, e a criação de protocolos de interoperabilidade. Então, o que o Banco Central fez com o Pix é o seguinte, pô, legal, nós queremos ter aqui pagamentos instantâneos, mas não vai ser, né, o Facebook aqui, o grupo Meta, né, com o WhatsApp Pay que vai fazer isso, vai ser o Banco Central brasileiro, através de um protocolo único, que vai interoperabilizar todos os bancos para que eles tenham pagamento instantâneo. Então, acho que falta aqui nas agências reguladoras, né, da saúde, Anvisa, Ministério da Saúde, enfim, por aí vai, mais uma postura mais pró-inovação e políticas mais pró-inovação. Mesmo a telemedicina, ela ainda não está 100%, né, Regulada. regulada. Então, assim, você tem muita coisa, existe uma dor muito grande hoje na saúde, que é justamente a questão dos dados, né? Então, assim, os players, a iniciativa privada, eles represam valor dentro das empresas, né, se o dado está dentro do teu negócio e não está no teu concorrente. Então, se não é o regulador uma instância superior aos players privados, né, quem vai criar um protocolo único de interoperabilidade, que vai dar o poder do dado por paciente, a iniciativa privada dificilmente vai chegar num acordo para isso, né? Então, é a mesma coisa que o Banco Central está fazendo agora com o Open Banking, né? Você acha que os bancões queriam dar o dado do cliente dele para uma fintech? Não quer, mas vai ser forçado. Então, você força a interoperabilidade do sistema, né, em prol de gerar vantagem para o paciente aqui, ou para o consumidor de serviços financeiros. Então, o que eu vejo hoje é que a gente tem, por exemplo, no ambiente de fintechs, um regulador muito mais pró-inovação do que o que a gente tem em saúde. E eu acho que essa é a última perna que falta, porque o restante já está no mercado, empreendedor e capital. Então, falta um regulador mais pró-inovação para a gente poder avançar mais rápido nisso. E precisa, porque o mercado de saúde, uma particularidade é que ele não nasceu olhando talvez a integração completa, né, de uma visão única de paciente, onde o paciente tem os dados, acesso aos dados, e tal. Então, realmente tem muita ineficiência, né, nesse ecossistema e que acaba acarretando em maiores custos para, né, para o consumidor final e uma jornada, uma experiência péssima. Essa é a grande verdade, né? Então, não tenha dúvida que o mercado que nasceu com incentivos não alinhados vai se beneficiar muito de um órgão regulador aí, né, mais pró-inovação, né, assim como Sim. você mencionou que aconteceu em fintech, não tenha dúvida. Gustavo, você tem uma carreira bastante sólida, é um exemplo aí para vários empreendedores nesse país. A gente tem uma parcela boa dos nossos ouvintes aqui, são pessoas que estão começando a carreira também, pessoas jovens,
Que conselho que você daria para quem está começando nessa área? Como que as pessoas podem aproveitar as oportunidades do mercado? Boa. Em saúde, você tem uma particularidade, né, que é diferente. Aqui a gente está comparando muito com fintech, né? Porque o Brasil ele se tornou uma potência em fintech, ele exporta fintech, né? Então, se a gente fizer o que a gente fez com fintech em saúde, bom, nós vamos virar referência global, né, para a tecnologia em saúde. Então, o que eu recomendaria aqui para o empreendedor, né, é primeiro entender o que é diferente, né? Então, assim, se o potencial ele é parecido, né, ou até maior em saúde, a gente tem também, né, por que esse potencial não foi ainda realizado? Claro, tem essa questão da regulação que a gente falou, mas tem também particularidades de mercado que precisam ser levadas em conta. Empreender em saúde não é, né, a mesma coisa do que empreender em serviços financeiros. Então, você tem que normalmente se aliar a um médico, a quem está, né, fazendo, né, o tratamento ali do paciente, que entende dos protocolos. Então, você tem muita eficiência para gerar, mas aqui você tem, eu acho que uma barreira a ser vencida, que é essa conexão entre empreendedores de negócio com os profissionais que, de fato, né, levam a saúde para o mercado. Então, e aí você tem esse desafio cultural também do lado do médico, né? Então a gente provavelmente vai ter muitos médicos aqui, profissionais de saúde, ouvindo esse podcast, né? O que é uma oportunidade, né? O médico empreendedor que está buscando resolver essas ineficiências do sistema vai encontrar oportunidades de vida pela frente. Então, ficar atento e buscar, obviamente, né, colaborar, buscar lá pessoas de tecnologia, de negócios, enfim. Porque você vai precisar, para fazer uma health tech de sucesso, vai precisar de pessoas de negócio, de tecnologia e de saúde, né, trabalhando de maneira colaborativa. Então, acho que essa que é a particularidade. Obviamente, você está mexendo com vidas, então se um Pix não completa, é diferente de, né, um sistema de saúde que Aqui é um pouco mais grave. sai do ar. Exatamente. É. Então, isso traz, obviamente, né, uma complexidade maior. Não é à toa que a regulação também em saúde é mais difícil. Você está lidando com vidas, então você tem todo esse contexto que é diferente, né? Mas a minha dica aqui é colaborar e buscar benchmarks e aprender com outros setores, né? Gustavo, para fechar essa primeira parte da nossa entrevista, a gente costuma fazer um jogo rápido para te conhecer também um pouco mais, de maneira mais pessoal, né, seus gostos e tal. Então é um bate-bola para você responder realmente o que vier na cabeça, tá? Boa. Então vamos lá. Qual que seria a série que você assistiu ultimamente e que você indicaria? Super Pumped, que é a história do Uber. Ela tá no Paramount Plus e tá Uhum. no Amazon Prime também. Esse eu não conhecia, hein? Eu tô acabando de ver o We Crashed, tô achando excepcional. Então essa deve ser É uma boa melhor também. que o eCrest. Essa É é melhor que o mesmo? eCrest. Que legal, que legal. Não conhecia. Que filme marcou sua vida? Cara, vou pegar um recente aí, vai, que é o Top Gun. O dois, o dois. Não, eu achei o 2 muito bom e o 1 Ah, um também, né? Marcou, né? muito bom. Bacana. E livro? Qual livro de cabeceira que você recomendaria? Cara, um livro que eu acho que para os tempos que a gente vive hoje, que eu recomendo é o do Ben Horowitz, também um dos maiores venture capitalists do mundo, né? Que é o The Hard Things About Hard Things, que é o lado Eu difícil já das li. decisões difíceis em português. Muito bom livro, excelente. Poucas palavras, qual que é o maior desafio na área de saúde? Acho que o maior desafio é custo, né? A gente está num país em que a prioridade, eu acho que é óbvio, você tem outros polos de inovação no mundo, como Israel, né? Olhando para inteligência artificial, para coisas super disruptivas em saúde, mas eu acho que o desafio aqui do país não é esse. O desafio aqui é você realmente baixar o custo do básico, né? E a gente já salvaria muitas vidas aí. Não tenha dúvida que é o coeficiente principal, provavelmente, para acesso, né? Que é a bandeira que você tem falado bastante. Bacana. E escolha um dos dois para fechar, human ou tech? Por quê? Human, porque, cara, o tech ele pode ser usado para muita coisa ruim, né? Então não adianta nada você ser um excelente empreendedor e estar criando ali um algoritmo para crianças de 3 anos ficarem 8 horas por dia na tela do celular ou do computador. Então, assim, acho que precisa ter um limite de ética muito grande aí na hora de você lidar com tecnologia.
né? E depende do ser humano usar o poder que a tecnologia tem para resolver os problemas para o lado ruim ou para o lado bom. Então, acho que com certeza é human, senão a gente fica pelo meio do caminho aí. A Terra expurga a gente. Excelente. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.